Bom, pessoal, bem-vindos a mais uma aula de de Seminários de Pesquisa 2, tá? Do nosso doutorado Ambihidro. Nós estamos tendo aqui a grande satisfação de receber o professor Alexander Turra, que é graduado em Ciências Biológicas pela Unicamp, mestrado e doutorado em Ecologia pela Unicamp também, e é atualmente professor titular do Instituto Oceanográfico da USP, tá? Atuando nas áreas de ecologia marinha e gerenciamento costeiro, tá? Com manejo, conservação marinha, impacto ambiental, mudanças climáticas, lixo nos mares e ecologia e populações e comunidades marinhas, tá? Ele faz parte do grupo de especialistas sobre aspectos científicos da proteção do ambiente marinho, tá certo? Também, né, ele atuou no grupo de assessoramento para estudos sobre lixo nos mares e microplásticos do Programa das Nações Unidas sobre Meio Ambiente, tá? E, em relação à qualidade dos oceanos, ele participa da continuidade da avaliação do milênio da rede de avaliações subglobais, tá? E é membro do grupo de especialistas do processo regular de avaliação do meio ambiente marinho, também junto às Nações Unidas. Ele coordena aqui no Brasil o Programa de Políticas Públicas do Instituto Oceanográfico da USP, ele é membro da Rede Clima, do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovação e Comunicação hoje, né? Ele participa do INCT para mudanças climáticas, tá? E é representante da academia junto ao Grupo de Integração do Gerenciamento Costeiro no âmbito da Comissão Interministerial para os Recursos do Mar, tá? Ele também é relator de Ciências da Vida no Grupo de Avaliação Ambiental do Programa Antártico Brasileiro e membro do Conselho do Projeto de Áreas Marinhas e Costeiras Protegidas, tá? Ligado ao Ministério do Meio Ambiente. A liderança dele é internacional e nacional e tem atuação interdisciplinar, né, que levaram à publicação de diversos textos científicos, artigos, livros e capítulos, né, e também de divulgação. Ele tem uma coluna chamada Oceanos, na revista Scientific America Brasil, tá? E participa também de eventos científicos, né, como o Simpósio Brasileiro de Oceanografia, né, também conferências internacionais de pesquisa oceanográfica, tá? E outros eventos. Tá certo? O professor Alexandre, se quiser complementar alguma coisa, tá? Fica à vontade. Obrigado. Tá. Obrigado. Professor, passo para você a palavra, tá bom? Eu vou aqui fechar minha câmera e meu áudio, qualquer coisa, tá? Fique à vontade, tá? Obrigado. E mais uma vez, muito obrigado. Obrigado, Adriano, é um prazer. Obrigado pelo convite, pela oportunidade de estar aqui com vocês, compartilhando um pouco das coisas que eu venho pensando e fazendo. Mas, na verdade, esse currículo todo aí pode ser resumido numa coisa bem mais simples, né? Que sou apenas uma pessoa que está querendo, curiosa, que quer descobrir coisas, botar em prática e contribuir para que a gente tenha uma condição de vida melhor, né? De forma realmente honesta, né? Sem deixar ninguém para trás. É mais ou menos isso que eu tenho tentado fazer e nas frentes que eu tenho trabalhado, incluindo aí a questão do lixo no mar, eu venho discutindo muito essa questão e é com basicamente essa mensagem que eu vou acabar a apresentação. Lá no finalzinho, trazendo uma reflexão um pouco mais crítica em relação a esse processo e o papel que a gente tem nessa discussão, que muitas vezes ela se resume a aspectos pouco relevantes ou marginais, e a questão central ela escapa, né? Enfim. Bom, então, é um prazer. Eu vou fazer então compartilhamento da minha apresentação. E daí depois no finalzinho a gente troca figurinhas. Peraí. Tela certa. Tá aqui. Vocês estão vendo a página da cátedra, provavelmente. Sim, estamos vendo. E agora eu vou projetar a minha apresentação. Bom, tá aí, beleza, né? Apareceu, professor. Bom, então, assim, o tema vai ser sustentabilidade marinha e o impacto dos microplásticos e como a gente resolve essa parada, né? Como que a gente entende isso e resolve isso, porque é um tema importante aí de se buscar soluções. Como foi mencionado, né, eu sou responsável pela Cátedra Unesco para a Sustentabilidade do Oceano, que está vinculada ao Instituto de Estudos Avançados e ao Instituto Oceanográfico da USP. Tá? E essa discussão, ela surge, obviamente, né, eu estou no Instituto Oceanográfico, ela surge porque a gente tem um problema no oceano.
ou vários problemas. Esse texto de 2008, ele já ilustrava como que a gente tinha, basicamente, né, ou não tinha, nenhuma região do planeta sem o sinal da atividade humana, de impactos negativos derivados da atividade humana. Então a gente tem aqui, né, inclusive no Brasil, na região sudeste, um vermelhinho, um ligeiro vermelhinho aqui, né, que indica vários tipos de fontes e efeitos da degradação ambiental na região. Então isso começa a alarmar o mundo, alarma o país, né, alarma os cientistas e a sociedade, os tomadores de decisão, para botar, para pensar e colocar em prática soluções, ferramentas de gestão para lidar com essa tendência que ainda persiste. E quando a gente começa a ver quais são os problemas que a gente tem no oceano, especialmente aqueles relacionados à poluição, a gente identifica que tem alguns problemas que são bastante evidentes, visíveis, enquanto outros são menos visíveis, menos evidentes ou menos lembrados. Então nós temos aí hoje na mídia, né, e na literatura também o lixo no mar, o lixo marinho, como sendo um aspecto bastante evidenciado. E ele, junto com o esgoto doméstico, que traz alterações visíveis e olfativas para o ambiente, a gente tem aspectos ou problemas que são bastante motivadores de reações da sociedade, em especial o lixo. Isso, embora seja um grande problema, é uma oportunidade, porque a gente vai entender o lixo como, de repente, a ponta de um novelo que vai ajudar a gente a mergulhar nesse iceberg, identificar outros aspectos que degradam o oceano e trabalhar para que essas outras fontes de impacto também sejam combatidas. Na região que vocês estão, a gente tem a exploração de petróleo como algo muito relevante, trazendo alguns benefícios e alguns problemas. Né? Tivemos aí o vazamento da Chevron há quase 10 anos atrás, que trouxe uma série de impactos para a pesca. É uma atividade importante na região, além de impactar outros ambientes costeiros aí de altíssima relevância para a sociedade. O fato é que o lixo, ele está na ordem do dia. O lixo no mar é um tema importante, é um tema atual e é um tema que tem motivado muitas pessoas, né, muitas instituições, muitos países a lidar contra essa situação. Mas vamos entender um pouquinho melhor isso, né, e entender a origem. Em linhas gerais, 80% do lixo que está no mar, encontrado no mar, ele vem de fontes terrestres, fontes baseadas em atividades humanas realizadas em terra, e 20% de atividades marinhas. Quando a gente está falando do mar, a gente está falando de transporte marítimo, basicamente, né, com a perda de containers e alijamento de sacos de lixo no mar. Estamos falando de pesca, com a pesca fantasma. Né, estamos falando de várias atividades que incluindo aí a maricultura, que tem também uma fonte de resíduos. E no continente, inúmeras situações, incluindo a poluição difusa que é gerada tanto nas ruas quanto nas praias. Mas definindo um pouco melhor o que é isso, né, o lixo marinho, o lixo no mar, é todo resíduo sólido processado, utilizado e descartado proposital ou acidentalmente pelo ser humano e que entra no ambiente marinho, não importando sua fonte. Ou seja, restos de vegetais que chegam no mar e arribam nas praias, eles não são considerados lixo marinho. Né? São resíduos, né, do inglês do debris, né, ou wreck, né, que são, então, fonte de alimento para uma série de organismos. E o que a gente vê nesse ambiente? Nas praias que a gente monitora, né, que a gente estuda, a gente tem encontrado esses tipos de situações. Sendo que você tem diferentes tipos de itens com diferentes origens, diferentes finalidades e usos, né, como uma rede de pesca, há uma seringa, né, há os pellets plásticos, que são essas pequenas esferas que representam a matéria-prima plástica, há, por exemplo, essa estrutura aqui embaixo, que vocês, obviamente, sabem que é o quê? Alguém fala, por favor. Um vaso sanitário aqui, o verde? Não, esse aqui que eu estou mostrando. Canudinho? Exatamente não. Parece canudinho, né? Na verdade, isso é incrível, né? Na verdade, isso aqui é haste flexível. Né?
famoso cotonete, sem o algodão. Né? Isso aparece aos montes na praia por duas razões. Uma é que se joga isso na vaso sanitário e puxa descarga, e outra é que, em Santos pelo menos, né, na região de Santos, as hastes flexíveis estão sendo usadas para inalação de cocaína, diretamente dos pinos. Né? E isso está associado a um fenômeno como esse, né, que é o uso, né, de equipamentos, né, itens perfurocortantes associados aqui à injeção de entorpecentes. Temos vários tipos de resíduo com vários tipos de origem e cada um deles remete a um tipo de combate diferente. E aqui a gente tem um grande problema, né, que essa foto mostra, né? Estão vendo aqui o vaso sanitário? Qual que é o problema dessa foto? O problema aqui dessa foto é que todos sabem que a praia pública não é privada. Então a gente tem aí um monte de situações corriqueiras, recorrentes, e aí um dos principais itens que se encontram nas praias são as bitucas de cigarro, que também tem várias origens. Né? E enfim, a gente tem então uma situação complexa que requer o entendimento desse fenômeno para poder ser combatido. A gente começou a fazer isso e esse mapa ilustra para a gente como que o perfil do lixo varia de região para região. As cores representam os tipos de resíduo e o tamanho da bolota, da pizza, representa a quantidade. E nós temos aí diferentes tipos de ambiente, na praia e na área de Restinga, né, logo após a praia. Então você vê que tem uma variação muito grande de locais para locais, né, e de composição e também de quantidade. Né? Então tem regiões que você tem lixo mais associado ao uso da praia, outros mais associados a uma origem continental, pelos rios, outros mais relacionados a uma origem marinha, né, especialmente representado por itens de pesca. E aí o que acontece? A gente tem uma situação que remete, obviamente, a diferentes tipos de abordagens. E essa situação também, em nível global, mostra para a gente que o mundo tem uma simetria na geração de resíduos para o mar. Então, temos aqui a região do Sudeste Asiático com uma importância muito grande enquanto geradora de lixo. No Atlântico Sul, o Brasil está ali na 16ª posição mundial e é o principal contribuinte dessa região, né, que vai alimentar, então, essa contaminação desse ambiente. E o problema disso é que a gente tem, com esse resíduo chegando no mar, a gente tem o problema que ele flutua, parte do lixo que chega no mar flutua, basicamente polietileno e polipropileno e as garrafas PET fechadas, né? E esse resíduo vai ser transportado para outras regiões, se acumulando em vários locais. Eu vou mostrar isso já já. E temos aqui que esses resíduos foram feitos para durar, então eles vão durar muito tempo e vão causar alterações no ambiente por muito tempo. Também elementos que eu vou mencionar já já, quais são essas alterações. E é importante a gente entender que existe um aspecto de tamanho relacionado a esses resíduos que variam de mega, né, de tamanho gigantesco, como um container, né, que não é de plástico, é de aço, mas você pode ter itens de plástico mesmo, né, gigantescos. E você tem partículas de tamanhos nanométricos que penetram as células humanas, o nosso tubo digestivo, e vão eventualmente causar algum tipo de impacto, algum tipo de inflamação dentro da célula. E é importante a gente entender, né, do que a gente está falando. Quando a gente fala de microplásticos, a gente está falando de partículas menores que 5 milímetros, que é o tamanho dos pellets. Tá? E daí de 5 milímetros para baixo, a gente tem os microplásticos. E aqui eu estou enfatizando que quanto menor, pior, fazendo referência à possibilidade de ingestão, que é uma das principais vias de impacto dos microplásticos, e que, quanto menor, mais tipos de organismos vão ter a possibilidade de ingerir essas partículas e, eventualmente, de assimilar essas partículas no tubo digestivo. Um dado que a gente tem é que quanto menor a partícula, mais tempo ela demora para passar no tubo digestivo. Né? Isso aí falando de mexilhões, por exemplo, mexilhões que a gente come. Né? Essa estimativa aqui, ela trabalhou com a estimativa de número de itens, né, no mundo, é um modelo, né, então a gente está falando aí, né, de um modelo que eles trabalharam com pouco menos de 5 milímetros, e a gente tem as regiões onde há acúmulo, né, desses itens.
Então, a primeira figura aqui, ela está falando de itens menores que 1 milímetro, aqui a gente está falando até 5 milímetros, aqui, né, até 20 centímetros, e depois aqui os itens maiores. E você vê que o grande acúmulo que ocorre nas regiões centrais do oceano são representados por partículas menores que 5 milímetros. Então, a gente está falando de trilhões de partículas, que se você for somar o peso, não dá grande quantidade. Por isso que a gente também analisa o peso e identifica que a principal contribuição para o peso desses resíduos está associada aos itens maiores, incluindo aqui especialmente as redes de pesca. As redes de pesca que são perdidas ou abandonadas no oceano, né, e que vão corresponder a itens que têm efeitos catastróficos na biodiversidade marinha e também nos próprios recursos pesqueiros. Então, essa é a situação que a gente tem, né, e que remete, então, ao que leva à preocupação que a humanidade está dando a esse problema. Quando a gente olha, né, o que acontece com esses resíduos quando eles chegam no mar, a gente percebe uma dinamicidade muito grande, e que é ilustrada aqui pela mobilidade, pela variação de compartimentos onde esses resíduos se acumulam eventualmente. Então a gente tem, por exemplo, a região costeira, que representa vários tipos de ambientes e que são passíveis de vários tipos de processos oceanográficos, como ondas, marés e tal. E nós temos a região oceânica, onde normalmente a gente tem os giros, que são aqueles grandes vórtices onde os plásticos se acumulam na superfície do oceano. Mas esse resíduo pode ir para o fundo, pertinho da costa ou longe da costa, e nesse meio do caminho ele pode ser ingerido pela biodiversidade, ou pode emaranhar a biodiversidade, e com isso a gente ter uma relação muito complexa do resíduo com o ambiente, que dificulta inclusive a nossa capacidade de medir, avaliar, né, quanto tem no ambiente e de entender os efeitos. Isso é muito crítico quando a gente fala desses giros. E aqui é importante que a gente desmistifique, né, que esses giros não são ilhas. Não dá para você andar em cima dos giros. Os giros são áreas de grande acúmulo desses resíduos, né, eles sombreiam, inclusive, formam um sombreamento ali, que tem também consequências para a produção primária, mas não são ilhas. É claro que nós temos ilhas nessas regiões nas quais o lixo arriba, né? Ele se acumula, e aí isso é um fenômeno diferente. E essas regiões, né, a gente entende, né, que os movimentos das correntes que distribuem esses resíduos, eles vão fazer em alguns locais que esses resíduos se acumulem, né? E essas são as regiões. São 5 grandes giros no mundo em que há esse tipo de fenômeno. Essa situação acaba sendo estudada e avaliada por vários tipos de entidades, não só científicas, que buscam trazer um diálogo um pouco mais palpável com a sociedade. E essa fundação, Ellen MacArthur, em 2016, fez uma estimativa que foi muito citada, né, na televisão, na mídia em geral, que é o que seria esperado para 2050 em termos de peso de plástico e peixes no mar, né? E daí a estimativa era que em 2050, se nada fosse feito, haveria a mesma quantidade, mesma massa, né, de peixes e plástico no mar, né? E isso faz com que muitas pessoas, muitas instituições reforcem o movimento de lidar com esse problema. Por quê? Porque a gente está falando de uma situação que tem vários tipos de impacto. A gente tem impactos socioeconômicos, por exemplo, aqui no turismo, né? Que eu chamo também de uma certa discussão elitista, muitas vezes, né? Eu vou abordar isso mais para frente um pouquinho, mas aqui nós temos aí estimativas no Brasil, para uma cidade pequena, no norte do Paraná, que o agravamento do problema do lixo na praia pode levar a uma perda de 8,5 milhões de dólares por ano para a cidade. Você pode imaginar o impacto disso numa cidade pequena, né? E a gente está falando de impacto socioeconômico, estamos falando aqui embaixo na pesca, né, as redes vindo cheias de resíduos, isso demora, né, mais tempo para a rede ser limpa, causa estragos na rede e prejuízos para o pescador, tanto em tempo quanto o custo dos equipamentos. Temos aí a possibilidade dos hélices das embarcações serem emaranhados por redes e linhas, tanto de pescadores quanto de transporte, quanto na marinha, né?
Temos aqui a possibilidade de ingestão desses resíduos, né? O emaranhamento também não é só das embarcações, nós temos organismos que se emaranham, né? Essa ingestão que pode levar à morte desses organismos e aí acidentes, não só com plástico, mas com vidro e outros tipos de resíduos que a gente tem. Ou seja, a gente tem um monte de problemas associados, um monte de impactos associados a esse tipo de contaminante. E com isso, obviamente, a gente tem um movimento para combater. Mas para entender um pouquinho melhor alguns exemplos de estudos que a gente fez aqui, foram feitos por alunos meus, né, e comigo no laboratório, eu queria trazer para vocês algumas coisas inusitadas em relação aos impactos. Uma delas foi publicada aqui na Marine Pollution Bulletin, em 2012, que foi relacionada a esse animalzinho aqui. Esse animalzinho é um inseto, um hemíptero, que é oceânico. Tá? Ele só vive em áreas oceânicas. É um dos poucos insetos que vivem no mar. Esse inseto, ele precisa, para sua reprodução, botar ovos. E esses ovos, eles são essas pequenas estruturas que vocês estão vendo em cima dessas partículas que são os pellets, né? Aproximadamente 5 centímetros. E as desovas são essas pequenas estruturas. Então, esse organismo, ele precisa, para se reproduzir, de substratos duros que flutuam. Originalmente, seria restos de vegetais, como pedaços de madeira, coco, sei lá, né? Mas atualmente tem um monte de plástico flutuando no oceano, e ele está usando esse plástico para desovar. Essas esferas, esses pellets, a gente coletou em 13 praias na Bahia, e fizemos, então, uma avaliação disso, né? De quantas das bolinhas, né, quantos dos pellets tinham microplásticos, tinham desovas e quantas desovas tinham. Então a gente começou a entender um pouco isso e fizemos uma reflexão sobre qual seria o efeito do aumento do plástico, né, aumentando a quantidade de sítios de oviposição para o recrutamento e a dispersão dessas espécies. Ou seja, com mais plásticos ele pode, né, reproduzir mais e ter mais organismos, aumenta a população, e com uma dispersão maior, porque o plástico flutua e é disperso, ele pode ocupar áreas que não ocupava inicialmente. Esse fenômeno que eu acabei de falar vai influenciar, né, o fluxo gênico, né, fazendo com que determinadas populações entrem em contato com outras, e o aumento da população vai levar uma pressão sobre as presas, né, e vai servir de alimento para predadores. E com isso a gente acaba tendo um desbalanço ecológico nessas regiões dos giros, que até onde eu sei não há dados ainda sobre esses efeitos. Isso aqui é mais uma teoria, uma hipótese sobre o que poderia estar acontecendo. Então a gente tem esse tipo de impacto. Tá? Um outro tipo de impacto que a gente tem foi trabalhado aqui nesse paper, também publicado na Marine Pollution Bulletin em 2017, que discutiu o efeito, né, a possibilidade de transferência trófica de microplásticos de presas para predadores. Lembrando que nós somos predadores também. Então, o que a gente fez? A gente fez um estudo usando mexilhões e peixes, e a gente queria saber o que acontecia com esses microplásticos dentro dos animais que consumiam presas que tinham microplástico. Então, a gente tinha uma hipótese de que esses microplásticos ingeridos das presas, né, iriam parar no tubo digestivo dos predadores e depois seriam defecados, ou não, eles poderiam ser assimilados para o sangue e para os tecidos. Né? Então, representando aí essa transferência com ou sem assimilação. O que a gente acabou visualizando é que tanto esse processo de acumulação ou bioacumulação, quanto o processo de biomagnificação, né, que seria relacionado a quanto mais alto o nível trófico do predador, mais microplásticos teria, isso nós não tivemos evidência disso, porque o microplástico no mexilhão e nos peixes que predavam, eles tinham um aumento de concentração e depois eles tinham uma diminuição, fazendo com que, na verdade, esses materiais, a partícula não se acumulasse nos predadores. E isso, então, remete a algumas desmistificações, porque não necessariamente você vai ter o tipo de efeito parecido com o que a gente tem com PCBs, organoclorados, poluentes orgânicos persistentes que se acumulam em predadores de topo que normalmente a gente come. No caso do microplástico, isso não aconteceria. A princípio, é o que a gente conhece até hoje. E com isso a gente tem
um fenômeno que desmistifica o potencial efeito desse tipo de partícula na cadeia alimentar, né? É claro que essas partículas elas estão cheias de poluentes orgânicos, né? E esses poluentes podem sim ser perdidos para as células do organismo, e aí sim o microplástico ser um vetor desses poluentes. Então o microplástico em si não seria um problema, mas sim seria um problema os poluentes que ele deixa dentro dos organismos. E com isso a gente então começa a entender um pouco melhor essa situação. E além disso, quando a gente come peixe, a gente não come intestino, né? A gente limpa o peixe e come a carne. Então, é diferente de um atobá. Um atobá, quando come um peixe, come ele inteiro, incluindo o intestino. A gente não faz isso. Porém, quando a gente come mexilhão, a gente come ele inteiro. Então, para animais filtradores que a gente come inteiro, seria sim um problema. E por isso que a gente está preocupado em criar mecanismos de avaliação de presença de microplásticos em cultivos marinhos, que é algo importante e que é uma possibilidade de desenvolvimento tecnológico para monitoramento que vocês podem trabalhar. Outro exemplo aqui, a gente fez um estudo aqui com uma aluna de mestrado, que agora está no doutorado, a Flávia, sobre a liberação de fibras sintéticas a partir das roupas, né, sintéticas. E aí o mestrado dela foi basicamente lavar roupa, né, lavar diferentes tipos de tecidos e avaliar a quantidade de partículas liberadas, e ela fez algumas estimativas que foram um pouco alarmantes em termos do potencial dessas fibras impactarem o ambiente marinho, né? E com isso a gente então começou a entender que esse tipo de caminho é um caminho que tem que ser combatido, né? Como que você faz isso? Como que você elimina ou diminui a possibilidade de fibras sintéticas chegarem no oceano? E aí você pode pensar que isso pode vir desde a fabricação do tecido até o tipo de máquina de lavar, o procedimento que se usa, a estação de tratamento do esgoto, que vai retirar esses microplásticos com maior eficiência, e por aí vai, abrindo possibilidades imensas de oportunidades, né? Possibilidades imensas de estudos e abordagens tecnológicas e de inovação para combater esse problema. Um outro estudo que a gente fez, e esse foi bem interessante também, ele correspondeu a pegar os pellets e separar por cor, né? Essa cor, ela representa várias coisas. Uma dessas coisas é o envelhecimento pela luz do sol, a fotooxidação. Então, quanto mais escuro o pellet, mais velho ele está, mais velho ele é, mais tempo ele está exposto no ambiente. Só que a gente também queria saber o que acontecia com a capacidade desses pellets, sim, serem vetores de poluentes. Então, a gente estudou os hidrocarbonetos policíclicos aromáticos derivados de queima de materiais feitos com carbono ou mesmo de derivados de petróleo, né? Então, esses produtos podem ser derivados de petróleo que estavam no mar ou mesmo derivados da queima, né, de outros tipos de elementos, incluindo o próprio petróleo. E vimos que quanto mais escuro, no caso desse aqui, do polietileno, né, quanto mais escuro, maior tende a ser, ou seja, os pellets muito escuros têm quantidades absurdamente grandes de poluentes, e isso coloca um risco adicional à biodiversidade. Então, esses estudos aqui, eles estão mostrando que a gente tem uma situação bastante crítica, bastante alarmante, bastante preocupante, que remete a gente a soluções, né? E aí a gente tem aqui, por exemplo, 4 linhas de soluções ou de caminhos que a gente pode focar, né, sem excluir outros, né? Eu chamei aqui de monitoramento, inovações, políticas públicas e educação, né? E aí eu queria trazer alguns exemplos para vocês de possibilidades de trabalho nessas frentes. Uma delas, associada ao monitoramento, tem a ver com todas as dificuldades e as potencialidades de se criar caminhos para se monitorar o lixo nos mares de uma forma mais autônoma, continuada. A gente está falando aqui de equipamentos que vão, por exemplo, fazer avaliação em tempo real de microplásticos ou, eventualmente, de nanoplásticos, a um custo baixo, né? Então, a gente está falando de desenvolvimento tecnológico, a gente está falando de desenvolvimento de interfaces, como, por exemplo, usar satélites para olhar microplásticos no mar. E isso está sendo feito pela NASA e pela Agência Europeia Espacial, usando não a observação de partículas individualmente, mas sim o efeito que essas partículas causam
na água. Assim como o óleo que muda a tensão superficial da água, né, os microplásticos também mudam esse aspecto que é percebido, pode ser percebido por satélites. Então, esse relatório aqui, eu fui um dos autores, a gente publicou em 2019, e ele traz aí sugestões de como fazer o monitoramento, incluindo monitoramento por cientistas cidadãos, pessoas via celular, usando tecnologia da informação, mobilidade, big data, e uma série de potencialidades que podem ser desenvolvidas, né? Inclusive para a gente poder monitorar o que é importante dentro das preocupações, que são esses elementos que eu estou trazendo aqui, que um eventual município, né, que um município eventualmente pode ter, como turismo. Se eu estou preocupado com o turismo, microplásticos não necessariamente é um indicador importante, mas se eu estou preocupado com a segurança alimentar, microplásticos podem ser importantes porque as pessoas podem estar ingerindo isso. Então, talvez seja importante fazer a avaliação disso nos mexilhões, fazer a avaliação disso nos peixes que estão sendo vendidos nos mercados. Então, esse é um ponto importante da gente entender como que a gente desenvolve capacidades, tecnologias, oportunidades para monitoramento, né, em tempo real, no mundo todo, para sempre. Uma outra abordagem que eu queria trazer em relação à inovação, e aí, né, eu trago um outro texto aqui da Flávia, do mestrado dela, que ela avaliou quais seriam os parâmetros das fibras, né, que poderiam causar maior liberação. E aí a gente começa a desenvolver recomendações para a indústria têxtil, para que a indústria ajude nesse caminho. Um desses caminhos é fazer 3 pré-lavagens antes de vender o produto, porque nas primeiras 3 lavagens sai uma porcentagem muito grande de fibras, depois estabiliza. Então, isso seria uma forma muito interessante de reter essas fibras na planta industrial, que poderia ter uma capacidade melhor de lidar com elas, de não deixar que elas caminhem para o ambiente. Então, essa é uma abordagem. Outra abordagem é o uso de detergentes, que aumenta a qualidade da fibra da roupa e diminui a sua degradação ao longo do tempo. Enfim, tem uma série de possibilidades que são importantes aqui para serem consideradas para lidar com esse problema. Então, a gente está falando o quê? O lixo no mar é um problema, mas também pode ser entendido como uma oportunidade, né? Isso é ouro. Isso é ouro. E para vocês terem noção, vocês estão vendo esse copinho aqui? Vocês estão vendo, né? Vocês sabem que copinho é esse, né? Esse aqui é um copinho de Guaravita. A gente está aqui na Praça Mauá, tá? O Museu do Amanhã está aqui à esquerda, Praia da Guanabara está aqui. A gente tem aqui um copinho de Guaravita. E esse copinho de Guaravita, ele foi fabricado 6 dias antes de chegar nesse local e a gente coletar. Ou seja, a velocidade desse processo é muito grande. Ele foi produzido, ele foi né, acondicionado, transportado, ele foi recebido, ele foi colocado numa geladeirinha, alguém foi lá, comprou, tomou, jogou fora e chegou lá. 5 dias, 6 dias. É muito rápido. A gente não dá conta disso. Por isso que a gente tem que pensar em inovações que considerem também essa circularidade da economia, a logística reversa, a possibilidade de estancar o vazamento desses elementos, né, desses itens para o meio ambiente. Isso vem desde a escolha da matéria-prima, do design dos produtos, né, de como eles são produzidos, como eles são consumidos, qual a relação com o consumidor, né, e não para vilanizar o plástico de uma forma rasa, né, mas para entender que tem aplicações do plástico que são muito importantes e têm benefícios, né, e que não necessariamente trocar o plástico por outro item é uma boa solução, porque outros itens também vão ter outros impactos, né? Então se fala muito, vamos usar sacola de algodão, né? Tudo bem, beleza? Fantástico. Mas uma sacolinha plástica ela pode ser reutilizável várias vezes, ninguém precisa jogar lá fora, né? E aliás, elas podem durar bastante, né? Se ela for certificada, se ela for bonitinha. Agora, o que significa o algodão? O algodão significa devastar cerrado, significa poluir lençol freático, significa água, uso de água em excesso, enfim, né? E isso para o Brasil, porque tem países que não produzem algodão, então para eles tanto faz consumir uma coisa ou outra, porque o impacto fica no país que é produtor. Então a discussão mais abrangente dessa temática é fundamental para a gente entender a pegada desses diferentes produtos e fazer decisões mais racionais e não intempestivas, do tipo, vamos banir canudo porque isso vai resolver
na verdade não resolve, e na verdade às vezes ajuda a eleger gente que não está muito afim de fazer a coisa certa, né? Que é o que acontece. Só para vocês terem ideia, Ilhabela usou o Rio de Janeiro como modelo para banimento de canudos, né? E daí perguntaram por que estava fazendo isso, e a resposta foi porque o Rio estava fazendo. E no Rio, né, depois no primeiro dia de banimento do canudo, água de coco estava sendo servida em copo plástico, descartável. Ou seja, se você não estabelece o nexo de uma coisa com a outra e não faz as mudanças estruturantes e profundas, a mudança não vai acontecer. Então a gente tem um problema e uma oportunidade. E essa oportunidade ela é tão maior quanto for a nossa capacidade de identificá-las e de criar possibilidades de aproveitar isso. Ou seja, isso que vocês estão vendo aqui é ouro, é recurso, é energia, é dinheiro. Pode valer mais ou menos dinheiro na medida em que você agrega mais ou menos valor a isso. Quanto antes isso for tirado, né, do ciclo, né, antes de chegar no mar, melhor, porque isso aqui vai ser reaproveitado, vai ser retrabalhado, ressignificado, né, e vai virar recurso. Né? Por exemplo, o Batuba gasta 750 mil reais por mês com gestão de resíduos. Boa parte desses resíduos é isso aqui, é plástico. E outros tipos de resíduos que poderiam ser reciclados e gerar renda e não despesa, né? E aí a gente começa a ver. Então essas inovações que a gente está falando não são só inovações tecnológicas, são inovações de governança, inclusive, né, de políticas públicas, como a gente vai ver. Essa figura, muitas das figuras que estão aqui estão no livro que a gente publicou ano passado, Lixo nos Mares, o Entendimento à Solução, e que trazem, por exemplo, aqui uma linha do tempo com as políticas públicas que começaram a discutir a temática do lixo no mar, tanto em nível internacional quanto nacional. A gente no Brasil veio um pouco a reboque disso, com um atraso, mas o fato é que a gente está canalizando os esforços, culminando aí com a década das ciências oceânicas para o desenvolvimento sustentável, que é vivenciada de 2021 a 2030, dentro da qual a temática do oceano limpo, incluindo sem lixo, ela está sendo bastante fortalecida. Então, nós temos um movimento internacional que está se fortalecendo, né, que está sendo replicado nacionalmente para que a gente consiga combater esse problema e reverter essa situação. No Brasil, a gente tem o Plano Nacional de Combate ao Lixo no Mar, publicado em 2019, e que começa a dar uma certa orientação sobre que caminhos a gente deve seguir. Assim como outras políticas ambientais, essa é outra política que não está avançando recentemente, embora haja uma quantidade bastante significativa de recursos dedicados a essa frente. E o PMALM, que é o Plano Estratégico para o Monitoramento e Avaliação do Lixo no Mar do Estado de São Paulo, é um projeto que eu coordenei, né, o Plano Nacional de Combate ao Lixo no Mar eu coordenei até um certo ponto, até o ponto da mudança de governo, e esse aqui a gente finalizou de uma forma muito interessante, né, que é um plano estratégico de monitoramento e avaliação, mas que permitiu, com esse arranjo entre instituições, né, a Embaixada da Noruega, o Governo de São Paulo, a gente na universidade e o Funbil, criar, por exemplo, a internalização da temática do lixo no mar no Plano Estadual de Resíduos Sólidos, que foi publicado no fim de 2020, com 5 metas específicas para combater o lixo no mar. Então, isso é inovação, isso é política pública, isso é governança, isso é um caminho auspicioso, consolidado, duradouro, que pode ser replicado ao longo do Brasil. Né? Para a gente combater petrechos de pesca, por exemplo, né? Para a gente trabalhar a inteligência por trás do processo, que é a informação, os indicadores, então a implementação do PMALM, para a gente inserir essa temática em outras políticas públicas, comunidades de conservação, comitê de bacias, enfim. Fortalecer essa estratégia de governança do lixo no mar, envolvendo os atores relacionados à temática, e não só um ou outro ator. E também trabalhar em cima do plano de combate ao lixo no mar do Estado, que aí então vai ser né, a estratégia macro que vai dar todo o tom para que o combate seja feito. Além disso, né, a gente está na universidade, a gente não pode deixar de considerar que a educação é um aspecto importante, e esse, por exemplo, é um projeto que a gente desenvolve chamado Entenda o Lixo. Né, ele é uma tenda, originalmente, né, por isso que tem esse nome diferente, hein, e o logotipo é uma tenda. E essa abordagem é justamente para isso, para as pessoas entenderem, dialogarem com o lixo para poder resolver, né? E aí a gente tem várias abordagens, tem um cardápio de atividades que a gente faz, tem como ciência cidadã, uma tenda itinerante, oficinas com estudantes e professores, palestras,
né, a gente tem vários tipos de abordagem. Agora a gente está com o curso de ensino à distância, junto com a Pró-Reitoria de Cultura e Extensão da Universidade, que está na segunda turma agora. A gente tem 200 alunos matriculados, de um total de quase 900 que se inscreveram. A próxima turma, né, o curso vai estar maturado para ponto da gente não ter limitação de vagas. Um curso de 40 horas, né, que conta um pouco o que é, né, o oceano, a problemática do lixo, abordagens pedagógicas para lidar com a temática e também, né, no final, a elaboração de um plano de ação para trabalhar isso junto com os estudantes, junto com a sociedade, enfim. A gente trabalha com educadores formais e não formais. Esse é o livro que eu mencionei, né, um livro bem recente, muito atualizado em relação aos links. Temos quase 170 links aí para documentos oficiais da ONU, do Brasil. Temos aqui a Mariana, a Batalha contra os Supermacabros, que é uma história em quadrinha que foi feita com base numa história real dessa menina de São Gonçalo, que foi visitar a gente lá na tenda, no Lago da Prainha, perto do Museu do Amanhã, né, durante a Olimpíada, e a gente, então, criou com ela um caminho, né, de comunicação. Estamos lançando a segunda Mariana, que é a Mariana e a Redescoberta da Baía da Guanabara, daqui a um mês. Esse vídeo aqui, o Mar de Lixo, lançamos junto com o Ministério do Meio Ambiente e começamos a fazer uma série de ações, né, de diálogo, né, junto com o Museu do Amanhã, iniciativa privada, Ministério do Meio Ambiente, empresas, enfim. Né, e isso aqui representa um pouco as oficinas que a gente faz. Essa aqui é uma oficina com estudantes de ensino médio para fazer monitoramento do lixo em praias, usando os métodos tradicionalmente utilizados pelo MEP. Né, aqui, oficinas com crianças, né, em que a gente trabalha também essa visão crítica, né, mas também o desconforto com relação a esse tipo de problema. Então, a gente tem vários caminhos aqui, e esses caminhos representam o envolvimento dos vários atores sociais, desde o governo, da iniciativa privada, terceiro setor, a gente, escolas, cidadãos, enfim, todo mundo que vão ter diferentes papéis aí nessa frente. Né? Mas mesmo depois de tudo isso que eu falei, de todo esse conhecimento que a gente vem acumulando, né, você vem sendo publicado ao longo do tempo, mundo afora, a temática está na mídia, um monte de ator, né, de pessoas, de personalidades falando disso, tarará, a gente ainda continua tendo muito lixo entrando no mar e com tendência de aumento. Né? E aí, né, a gente tem que começar a trabalhar a questão da comunicação, que é uma das coisas que eu tento fazer na minha frente de extensão universitária, né, na Scientific American do Brasil, mas também na Ciência Hoje das Crianças, no jornal e na Rádio USP, agora no jornal do Conselho Regional de Biologia, e abrindo frentes aí de comunicação para a gente tentar sensibilizar as pessoas e cutucar. E uma das formas que eu tenho feito isso é usar coisas desse tipo, né? Fazendo trocadilhos, trazendo para as pessoas aí uma forma de refletir. Então aqui o pior cego é que não quer se, né? Se valendo aí de uma semelhança entre a palavra amar em inglês e a palavra ver em inglês, né? O pior cego é aquele que não quer ver e aquele pior cego que não quer amar, né? Então temos aí coisas, né, que também envolvem conexões com outros tipos de cognição, outros tipos de profissionais, né, de comunicação, que vão eventualmente traduzir essas indignações, essas informações em estratégias de comunicação que vão atingir as pessoas e mudar comportamentos. Mas o mais importante, eu acho, é a gente não tratar a questão do lixo no mar de forma superficial ou elitista. Isso é o que normalmente vem acontecendo. O pessoal vai ali em São Conrado, fala, nossa, a praia está tão cheia, não quero vir nessa praia. Só que não se toca, né, que, na verdade, aquele lixo está ali porque a gente está com um baita problema acima, né? A gente tem ali a Rocinha, e a Rocinha com vários escoadouros, né, que levam esse resíduo para a praia. Então, qual que é o nosso foco? O nosso foco é o lixo que está na praia ou o que está acontecendo por trás disso e que faz com que a gente tenha o lixo na praia? Se eu tirar o lixo da praia, você enxuga o gelo, você fecha o olho, dá de costas para a Rocinha e está tudo bem enquanto não tiver lixo ali, né? Enquanto não vem a próxima chuva. E, na verdade, a gente tem um problema muito mais central. Então, o que eu trago um pouco para essa reflexão é que a gente tem no lixo no mar um sintoma de uma sociedade insustentável. A gente tem no lixo no mar uma medida
da entropia, ou da falta de organização desse sistema socioecológico, do qual a gente faz parte. Na verdade, o oceano que eu mostrei lá no começo para vocês, que está bastante impactado, ele está doente. Mas ele está doente porque a sociedade está doente. E ele estando doente, ele ajuda a sociedade a ficar mais doente ou não ajuda a sociedade a ficar menos doente. Então a gente tem uma situação circular aí que é fundamental da gente combater para que a gente consiga ter um caminho auspicioso, um caminho leve, um caminho em direção ao que a humanidade tem preconizado como algo decente. Está lá na Agenda 2030, que são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, né, que são os objetivos da década do oceano, e que a gente tem as nossas mãos aí para ter como referência para caminhar. O problema é que às vezes a gente fica cansado, a gente fica resignado e a gente acaba entendendo que tá bom, né? Vamos lá, mais um problema, é Covid, é óleo, é lixo, né? É tudo isso. Então, poxa, sobe para a gente a resignação dos mares, né? Dos males o menor. Mas na verdade, a gente que está tendo a oportunidade de, né, se formar, de estudar, né, de construir uma visão diferente dessa situação toda, para a gente, eu acho que não cabe nada menos do que isso, né? Dos mares, o melhor. E com isso, eu trago uma mensagem técnica, mas também uma mensagem subliminar, ou nem tanto subliminar, mas de raiva, esperança, motivação, para que a gente realmente use toda essa capacitação que a gente está tendo oportunidade de ter para mudar alguma coisa, mudar para melhor, mudar para todos e não só para alguns, né? Porque assim, sendo assim, a gente não chega a lugar nenhum, né? Essa é a mensagem que eu queria trazer para vocês, para a gente poder discutir um pouco, né, o que isso significa dentro do programa que vocês estão fazendo, das teses que vocês estão fazendo, para que a gente possa, eventualmente, né, eu possa contribuir um pouco com os caminhos, né, que vocês estão buscando trilhar por aí. Beleza? Beleza, professor. Professor Alexandre, muito obrigado, tá, pela sua mensagem, né, por essa palestra, né, essa aula aqui, né, é muito interessante, né, por quê? Porque nós somos aqui um doutorado profissional e a gente tem, né, como objetivo, né, a gente é doutorado profissional, mas somos cobrados como se fôssemos, né, o doutorado acadêmico para produzir artigo, mas nós temos também uma outra característica, que é a produção, né, de produtos tecnológicos, chegar a produtos tecnológicos. Então, quando você fala da questão da inovação, né, e de que essa inovação, né, ela não necessariamente ela precisa ser high-tech, vamos dizer, né? Inovação nos procedimentos e tudo mais, a gente vê, né, o potencial, né, que o nosso doutorado tem para poder oferecer esse tipo de solução, né, para a sociedade, né? E aí a gente vê as ações, né? As ações, e uma coisa que eu queria aqui te parabenizar, né, que é justamente essa questão da extensão, né, da gente levar a mensagem, né, da academia para o povo, né, para chegar até o povo. Esse é o grande desafio, né? Não adianta a gente ficar encastelado, né? O que eu vejo, né, muito é isso, né? Por exemplo, hoje, né? Hoje nós estamos sob ataque, né? A rede federal, né? E eu acredito que em São Paulo, pelas notícias que eu acompanho, também não é diferente, né? Questão de cortes, né? Se vê a universidade, a educação como gasto e não como investimento. Aí o que eu costumo falar com os meus colegas aqui é o seguinte, é que quem tem que defender a universidade, o Instituto Federal, a USP, é o povo. É o povo, né? Porque o Alexander, o Adriano, né, os doutorandos, eles podem falar, mas quando a necessidade, a importância da universidade, ela parte do povo, né, que recebe da universidade os resultados dos investimentos que são feitos, aí muda de cantiga, né? E hoje, eu acredito que a contribuição que você dá e que outros cientistas também dão é justamente de inverter aquela lógica, né, do encastelamento da academia, né? Então, hoje, felizmente, nós temos muitos cientistas que estão trabalhando nessa questão de estar em sintonia e se irmanar com o povo, né? Se irmanar, a palavra é essa, né? Estar ali no dia a dia discutindo e mostrando
né, a cara e mostrando o que é ciência e tudo mais. Bom, mas é isso. Eu queria passar aqui para o pessoal. Pessoal, quem tiver alguma pergunta para fazer para o professor Alexander, pode levantar a mão, pode abrir aí uma pergunta aqui, né? o microfone. Hein? Deixa eu ver aqui. A Helga. A Helga, né? Então, a Helga é isso. Deixa eu ler aqui. No caso da lavagem dos tecidos sintéticos, isso não geraria um outro problema, que é mais consumo de água? A pergunta dela. Pois a Helga. A gente fica entre a cruz e a espada, entre o fogo e a caldeirinha, né? A gente sempre vai ter situações. O fato é, a gente precisa se vestir, né? A gente precisa se vestir e a gente vai ter que ter, né? Vai ter que ter os tecidos ali. Os tecidos sintéticos são interessantes, eles são tecnológicos e tal. E aí a gente tem um balanço. O que tem que se fazer é que assim, a água é um recurso renovável e ela pode ser tratada, certamente é, né? E aí você tem, então, a possibilidade de se colocar. É claro que aí onde vocês estão, a gente tem uma situação extrema em função de todo o problema do Vale do Rio Paraíba, né? Então a gente tem aí, né, uma questão muito sensível em relação ao uso industrial da água e como essa água pode ser perdida ou não, né? E obviamente isso tem que ser levado em consideração, né? E aí se pondera. O fato é que é muito mais fácil você controlar a liberação de fibras se você faz essa lavagem, né, numa planta industrial, do que nas milhares de casas que vão lavar e que não vão ter filtro na máquina e que isso vai parar no esgoto que não sabe se vai ser tratado ou não, né? Então são ponderações que a gente faz. E aí esse é o ponto. Por exemplo, essa é uma discussão do tipo, em que situações a pré-lavagem seria desejável? Quais cenários? Isso é um estudo, né? Estudo, e aí você pode ter lavagens que usam mais água, menos água, e daí você fala, considerando a economia circular, talvez faça mais sentido eu pensar um tecido que já não libere tantas fibras, né? E daí você não precisa nem pensar na lavagem nem no filtro, né? Assim, não seria tanto o gargalo, e você está resolvendo antes. Quanto mais antes você resolver, né, o upstream, melhor. O Jefferson levantou a mão. Jefferson, a palavra é sua. Ok, professor. Boa noite, professor Alexander. A pergunta é sobre o microplástico, né? Seria o seguinte, até chegar à fase de microplástico, ou seja, do estado do objeto que foi lançado no mar, até chegar ao estado realmente de microplástico, esse microplástico, ele tem a capacidade de se incorporar nos tecidos dos peixes, por exemplo, ou simplesmente ele vai ficar no trato digestivo do animal? Sim, tem Vocês sim. têm essa informação? Sim. Jefferson, que rio é esse atrás de você aí? Esse é o Amazonas, aqui no Amapá, aqui na capital, Legal. Macapá. Legal. Seguinte, você tem duas origens principais, né? As duas origens dos microplásticos, né? São os microplásticos primários ou secundários. Os primários são feitos pequenos, que são aqueles usados nos cosméticos, usados nos produtos de higiene pessoal, né? Que são os microbeads e que normalmente têm sido banidos, tá? Os pellets são também microplásticos, eles não vão ser banidos porque senão vão ser banho plástico, né? Porque eles são vendidos assim. Não, mas existe hoje, por exemplo, um programa chamado Pellet Zero, que eu, junto com a indústria, a gente nacionalizou e aprimorou em função de entendimentos nacionais de que determinados tipos de procedimentos tinham que ser inseridos, como, por exemplo, a documentação do processo, né, o acompanhamento, a necessidade de você poder fazer checagens, coisa que Pellet Zero original era só assinar um papel e você ganhava um certificado, né? Greenwash, bem básico. E aqui no Brasil não. A gente já tem 25 empresas certificadas no Brasil, empresas grandes, e com tendência a aumentar enormemente. E a gente tem os macroplásticos que vão fragmentando no mar, né? Especialmente com sol, onda e tal, eles vão fragmentando e gerando microplásticos. Tanto um quanto o outro, quando chega num tamanho bem pequenininho, a gente está falando aí da ordem de poucos micrômetros, tá? A gente tem a possibilidade de ele passar do tubo digestivo para as células do tubo digestivo e depois para a corrente sanguínea, tá? E a gente está falando aí de, sei lá, 2, 3 micrômetros ou menos que isso, né? 500 nanômetros e isso faz com que esses microplásticos possam passar para a corrente sanguínea e parar nos tecidos.
O fato que eu mencionei é que eles não ficam para sempre nos tecidos, as partículas são excretadas. Então, o que está no tubo digestivo vira excremento, vira fezes, são defecadas, e o que vai para a corrente sanguínea e para os tecidos é excretado, né, posteriormente. Tá? Então, aí a gente tem esse fenômeno de não acumulação das partículas nos organismos. Obrigado, professor. Valeu. Pessoal, mais alguma pergunta? Professor Alexander, algum comentário? Eu queria aqui pegar, né, uma fala, né, que você fez aqui no final, né, pegando dois aspectos aqui. Questão, né, da visão elitista, né, e eu acho que a gente tem uma relação. Eu morei 2 anos na Espanha, né, e fiz um chamado doutorado sanduíche, né. Eu vivia na cidade de Palência, que fica na província chamada Palência, que faz parte ali da comunidade autônoma de Castilho e León, e a gente eu fui, né, na praia na Cantábria, né, que é o Mar Cantábrio, que fica lá no norte. E aí, um aspecto assim interessante que é o seguinte, eu estou falando da praia, quando a gente ia na praia, e quando a gente também saía de discussão, né, com os pais da escola onde os meus filhos estudavam. E a gente observava o quê? Que os espanhóis, eles são farofeiros, entre aspas, né? E aí o que acontece, né? Essa visão elitista, eu queria falar um pouco disso. E aí eu aprendi lá, eu vi lá, esse tipo de coisa, o preconceito que existe aqui no Brasil, né? Em relação ao pertencimento da praia, né? Que é uma outra questão também. Não, essa praia, e a gente vê hoje, né, por exemplo, a classe dominante, né, quando quer curtir uma praia, ele vai e compra uma ilha e fica ali, né? Mas assim, essa nossa relação, que eu falo até no sentido do povo mesmo, né, de sempre olhar com esse olhar preconceituoso para as classes trabalhadoras, como se elas não fossem, né, como se elas não tivessem o direito ao mar. Né? Isso a gente vê lá no Rio de Janeiro, né? No Rio de Janeiro, ali, por exemplo, lá no Arpoador, né? A gente vê que isso aí não tem como, mas eu estou falando assim, em muitas regiões tem muito esse conceito pejorativo do farofeiro, né? Sim. Que é movido por uma questão, movido por uma questão financeira. Aqui no estado do Rio de Janeiro, por exemplo, professor Alexander, um município como Arraial do Cabo chegou a proibir, né, e a cobrar de vans que chegassem com a população da classe trabalhadora, com o povo da classe trabalhadora, o que é um absurdo, né? E aí, se tem aqui algum morador dessas regiões, a gente pode abrir uma discussão, mas o que acontece, pessoal? Você impedir a entrada, por exemplo, de um ônibus, aí fala, não, é porque eles sujam a praia. E aí, o que acontece? Isso daí é aquela coisa, né? É aquela ação no sentido, bom, você está proibindo o cara de ir até a sua praia, mas você não resolve o problema, né? O problema da poluição. E esse problema da poluição, né? Aí eu acredito que você tenha mais dados para poder falar, ele não necessariamente ele vai estar nas classes trabalhadoras, né? Ou seja, não são as classes trabalhadoras que necessariamente vão poluir os mares. Eu queria que você falasse um pouco disso, né? Porque eu acho muito interessante isso que você falou da questão da visão elitista, né? E dessa visão preconceituosa que se tem, por exemplo, de querer impedir. Isso aconteceu aqui no Rio de Janeiro no verão passado, tá? Antes da pandemia. Né? E aí os colegas, eu acho que nós temos aqui alunos que moram aí na região litorânea, né? O Ronald é de Quissamã, o Vilmar, eu acho que o Vilmar é de Rio das Ostras. Se puder aqui até fazer um comentário sobre isso, né? Essa proibição, né, do acesso à praia. E aí o que acontece, né? O povo trabalhador, o povo das classes trabalhadoras, na minha opinião, o caminho tem que ser inverso. Eles têm que sentir que a praia também é deles. Com certeza. Entendeu? Aí entra a ação de educação. É um comentário, professor Alexandre, mas pegando um pouco dessa questão elitista, que eu achei importantíssimo. Deixa eu comentar isso. Na verdade, isso é uma coisa que me irrita muito, sabe? E daí eu vejo, né? Sei lá, eu vejo algumas campanhas aí que poderiam fazer mudanças, tipo o que está sendo feito aqui em Santos, pelo Instituto Ecofaxina, de promover transformação social mesmo, né? E pensar nas pessoas, porque o lixo no mar é realmente um sintoma, né? E eu não quero resolver lixo no mar.
por resolver o problema do lixo no mar. Na verdade, a gente tem que resolver a raiz do que está gerando isso. A raiz aqui no Brasil é a ocupação irregular, é a pobreza, é a marginalidade. E aí a pessoa não tem o que comer, não tem água para beber, não tem, né, não tem serviços públicos nenhum, né, e ainda é chamada de ignorante, de, né, vamos fazer um projeto de educação ambiental. Né, se não estivesse gravando, se eu não estivesse representando a minha função de docente público, né, de universidade pública, eu falaria um palavrão, né? Vai catar coquinho, né? Então, a gente tem que entender um pouco isso, né? É claro que você pode mobilizar alguns públicos de um jeito, de outro, mas o foco é outro. O foco é que a gente está vivendo num país altamente assimétrico em termos de distribuição de renda, de oportunidade e de condição de vida. Esse é o fato. É isso que a gente tem que mudar. O lixo no mar é um termômetro disso, assim como outras coisas, esgoto, né? E a questão da praia, eu trabalho com praia, né? Eu trabalho com praia, com ecologia, gestão de praia, e assim, é uma alegria ver a praia cheia de gente. A praia serve para isso, assim como serve para outras coisas, né? Claro que a gente tem que ter praias e praias, praias com menos uso, mas não o uso, menos uso para todos os usos, né? Então, em unidades de conservação, você tem praias rurais, né? Praias protegidas, você tem praias mais urbanas, né? E você tem que dar condições para as pessoas virem na praia, né? Você vê uma criança, né, entrando em contato com aquela água, né? Aquela água diferente, né? Semana passada uma menina, se eu não me engano era de Goiás, uma menina que está com câncer, teve a perna amputada, ela conseguiu fazer uma vaquinha colaborativa porque ela queria conhecer o mar antes de morrer. Foi para Copacabana e conheceu com a mãe, né, o mar. Né, uma blogueira, essa semana que passou, vi isso, né, a blogueira super, assim, bombando, né, nas redes, né, blogueira, ela eu acho que era do Rondônia, eu não lembro agora também, foi conhecer o mar. O mar é mágico. No mar você faz tudo, na praia. A praia é por onde a gente se conecta com o mar, né? Um terço dos brasileiros jamais conheceu o mar, jamais né, teve algum contato com o mar. A gente está falando de 70 milhões de pessoas. E não sabe o cheiro, não sabe a sensação, né, aquela coisa da areia da praia, né, e todo o simbolismo que se tem, religioso ou para recreação, lazer, né, para a questão do bem-estar, né. Esses dias eu estava listando todos os benefícios tangenciais assim que uma praia tem, né? Todos os tipos de coisa, né? Você pensa numa praia, você lembra do quê, né? Sei lá, você lembra jogar, né? Frescobol, né? Bater né? Não sei como é que se chama no Rio, tem aí esse de chutar com o pé assim, ficar passando a bola de um para o outro, né? Sei lá. Aqui chama de altinho. Ali no Espírito Santo, pelo menos aqui, meus sobrinhos que moram ali no litoral, altinho. Comer um biscoito Globo, né? Sei lá, cada um. Esses dias eu tava vendo, né? Um menino pedindo a menina em noivado, casamento, sei lá. Foi até curioso, né? Porque ele foi bem no cantinho da praia, assim. Eu tava passando, fiquei vendo o que esse moleque vai fazer. Novinho tudo, né? O que ele vai fazer? Daí ele chegou ali, daí tinha duas meninas filmando, não sei o que. Eu falei, poxa. Né, daí ele agachou assim, ajoelhou, né, pediu, e a menina aceitou rapidinho. Aí eu não sei se, né, se foi ela queria mesmo ou se ele levou ela pro cantinho, ele estava cheio de borrachudo e ela aceitou o mais rápido possível para sair de perto dos borrachudos, né? Enfim, um pouco isso, né? Tem esse simbolismo. Ela é um espaço dos mais democráticos. Né? Você de sunga, né, numa praia, né, todos são iguais, entendeu? E no altinho, né, quem é ruim, entendeu? Não importa outras coisas. Eu acho que é um pouco isso, né? E a gente tem que criar esses tipos de possibilidade, mas tem que dar condições para a pessoa aí ter uma experiência bacana, ter um banheiro decente, ter uma comida que não é frita num óleo maldito, né? Que, sabe, assim, e ter qualidade. É isso que a gente precisa ter. E praia a gente tem, né? Enfim. Uma pergunta aqui da Isabel. Ô Isabel, você não quer abrir seu microfone e fazer pergunta? Não, fica à vontade, tá? Isabel é mestranda do programa de pós-graduação em Engenharia Ambiental. Faz a pergunta aí, Isabel, que você vai poder colocar com mais propriedade, tá? Pode abrir o microfone e fazer. Tá certo, então. Boa noite, professores, Olá. Boa noite, turma. Obrigada por terem me aceitado aqui. O professor Jader me enviou o link, me indicou a palestra.
E para mim está sendo ótimo, porque a gente está fazendo a pesquisa no mestrado sobre microplásticos. A gente foi mudando, né, o rumo da pesquisa ao longo desses 2 anos por conta da pandemia mesmo, e no momento a gente tem buscado avaliar os microplásticos coletados em 3 praias. Aí essa pergunta que eu fiz aqui no chat foi por quê? A gente fez uma coleta até o momento em cada uma dessas 3 praias que ficam aqui na região que a gente pode chamar até de região dos lagos, né, área turística, em Cabo Frio, uma praia em Cabo Frio, uma praia em Búzios e uma praia em Rio das Ostras. Nessa primeira coleta, a gente encontrou 45 partículas. E assim, de início, eu posso estar errada, né, mas eu achei que fosse uma quantidade pequena de partículas para as 3 praias. E o que eu fiquei pensando, será que esse momento, né, já que essa coleta está sendo feita, vai ser feita em todo momento da pandemia, será que a pandemia pode influenciar nessa diminuição, né, se realmente esse número for um número pequeno, ou pode aumentar? Eu tenho visto alguns estudos que estão falando que a quantidade de plásticos tem aumentado durante a pandemia. Mas será que nessas praias que a gente tem visto que ficam fechadas, né, a circulação de pessoas está diminuindo, né, o acesso está bem restrito, será que isso pode influenciar na diminuição desses microplásticos ou não? Então, vai depender muito, né? A relação que a gente tem feito com a pandemia é um aumento dos itens encontrados, né, no mar, de derivados da proteção, especialmente máscaras, né, tem aumentado muito, né, mas isso não são microplásticos. Então, com Sim. relação ao microplástico, a gente teria que entender que tipo de microplástico é. Fibras derivadas de lavagem de roupa, eu entendo que a tendência seria de diminuir porque a gente está ficando mais em casa, né? Né? Vai também depender da região, mas muita gente está ficando mais em casa e está lavando menos roupa, está reusando muito a roupa e está lavando, né? Mas se essa lavagem for para o esgoto, for para uma estação de tratamento, não faria sentido ir para o mar. Então teria que se pensar como que é numa região em que não tem esse tipo de serviço, né? Por outro lado, você tem muitas pessoas que estão precisando se expor, né, ou que estão sendo obrigadas a se expor, talvez essa segunda colocação seja mais apropriada, elas vão ter que lavar roupa com muito mais frequência, né, por conta da questão sanitária mesmo. E aí eu pensaria um pouco em relação às fibras, mas isso variaria de local para local. Teria que ver como que essa dinâmica das pessoas está variando na região. Mas vai depender do tipo de partículas, se é fragmento, se é fibra e das origens que elas podem ter. Faz sentido para você, Sim, raciocínio? faz sim. No momento a gente não conseguiu, a gente nem sabe ainda se vai conseguir caracterizar, mas pelo que a gente observa assim na lupa mesmo, no microscópio, não parecem fibras, parecem mesmo grãos, né? Alguns parecem com isopor, mas a gente não consegue ainda exatamente classificar o tipo de plástico, entendeu? Para isso a gente realmente teria que fazer um estudo separado e a gente, devido a esse cenário total, a pesquisa está sendo bem prejudicada. Mas faz sim todo sentido. No caso dessas praias, foi o que eu falei, a gente realmente não tem visto movimento nenhum nelas, né? Até porque algumas ficam fechadas, daqui a pouco eles liberam, aí fica nessa, e a gente realmente tem observado que tem essa diminuição, né, da circulação de pessoas. E outro ponto também que a gente buscou fazer, essas coletas, foram próximos a canais, né, que a gente entende que ali na praia pode chegar realmente, são esses macroplásticos, né, esses microplásticos podem ser derivados desses macros, das garrafas, dos PETs em geral, mas também podem vir através, foi o que você falou agora, da lavagem de roupa, pode vir de algum outro canal. Então, nessas 3 praias, por exemplo, em Búzios a gente tentou coletar, que é um canal artificial, né, mas é o canal da Marina. Em Cabo Frio foi na Praia do Forte, que tem um canal ali que é o canal do Itajuru, então a gente procurou coletar bem próximo ao canal, e aqui em Rio das Ostras a gente também fez isso. A gente procurou coletar perto da foz do Rio das Ostras, né, para a gente ver se realmente consegue ter um número considerável, mas por enquanto realmente a gente só tem essa primeira coleta, né? O ideal seria a gente fazer pelo menos mais umas 2, e a gente vai ver para frente como é que vai ficar, mas entendi sim, professor, eu te agradeço. Valeu. Tinha uma pergunta do Renato Aguiar aqui. Deixa eu ver aqui. Tem Renato, deixa eu ver.
Ah, é o Renato. Ô, Renato, desculpa, Renato. Renato, faz sua pergunta aí, Renato. Abre o microfone aí e faz. Depois o André tá inscrito. Faz a pergunta, Renato. Vamos lá, Renato. Então vamos lá. Renato, então. Existe estudo sobre a permanência e a ressuspensão dos microplásticos no sedimento marinho? Boa noite, professor. Olá. Fala aí, Renato. Então, o Renato chegou. Vai lá, Renato. Faz a sua pergunta, Renato. Vai lá. Contextualiza. Engraçado, eu estava falando aqui, acho que eu tinha caído, desculpa aí. Vocês estão me ouvindo? Sim. Estamos te ouvindo. A pergunta é bem básica, o professor Adriano já falou aí, se existe algum estudo sobre a ressuspensão, né, ou essa deposição de microplástico nos sedimentos marinhos. Tá, a gente tem informações assim, né? Tem algumas coisas. O comportamento geral dos microplásticos nos diferentes compartimentos, isso ainda é uma grande incógnita. Né? Então, o que desce, o que sobe, como desce. Em termos qualitativos, a gente até sobe. Né? Você tem um organismo que come microplástico lá no fundo, ele é comido por um animal grande, o animal grande sobe, defeca lá em cima, o microplástico volta para cima. Você tem alguns processos assim que a gente pode descrever e entender. Mas o fato é que, assim, dependendo do tipo de ambiente em que você está, se ele for um ambiente de sorvedouro, de sumidouro, especialmente no fundo do oceano, a tendência é que o microplástico chegue lá e fique lá, e se incorpore na rocha sedimentar. Isso é o que está sendo feito, isso é o que está acontecendo, e a gente já tem aí registros, né, de rocha sedimentar com microplásticos dentro dela, né? Rochas de 50 anos sendo formadas, né, pela sedimentação em áreas com alta taxa de sedimentação. Por outro lado, se você pega um ambiente mais dinâmico, como Santos, Praias de Santos, você vê, e pensando em pellets, né, eu fiz um estudo lá com pellets, você vê que a quantidade de pellets maior não está na superfície. Na superfície você vai ter ali menos de 10% dos pellets, a maior parte está enterrado, e na época que a gente estudou, a maior parte dos pellets estava a 30 a 60 centímetros de profundidade, que eram as profundidades nas quais a gente tinha uma maior concentração de minerais pesados da areia. Isso representa processos de alta energia, ressacas que tiram a areia da praia e depois põem a areia na praia de uma vez, né? E os pellets, os minerais pesados ficam numa profundidade maior. Então isso a gente conseguiu mostrar e indica, por exemplo, que pegar microplástico só na superfície está pegando uma parte daquilo que pode estar disponível ali no sedimento para voltar para o ambiente, né? Então tem alguns estudos sobre isso, mas a gente não tem uma compreensão global de como isso é. E se a gente fosse fazer um budget, né, um orçamento, né, um balanço entre essas coisas todas, a gente não saberia dizer o tamanho das cepas. Tá, o que vai para lá, o que vem para cá. Mas o fato é que boa parte do lixo que está no mar não está na superfície, está no fundo. A gente saiu agora um resultado aí de uma estimativa de que 99% do lixo todo que já chegou no mar está no fundo. Tá? Tem outras estimativas que dizem que 20% está na superfície e 80% está no fundo. O fato é que o lixo vai afundar. Mesmo aqueles que flutuam, depois de um tempo, eles vão ser colonizados pela plastisfera, por bactérias e outros organismos, que vão fazer com que ele afunde, mudando aí a densidade dele. Né? E com isso eles vão, mais cedo ou mais tarde, parar no fundo. E lá tendem a ficar. O André está com a mão levantada, André? Valeu. André, pode fazer sua pergunta. Ok, professor. Estão me ouvindo bem aí? Tranquilo. Então, professor, obrigado pela apresentação do senhor aí. Realmente é uma palestra melhor do que a outra. O professor Adriano só chamou realmente o pessoal top de cada assunto mesmo. Obrigado, professor Alexandre, pela palestra. A minha pesquisa ela não é essa área, minha pesquisa é sobre produção de água, cobertura vegetal, é outro tema. Mas o senhor falou umas coisas aqui que realmente me chamaram bastante atenção. O senhor falou aqui da questão da sociedade insustentável, né? E me chamou a atenção uma coisa que eu tenho pensado, o senhor falou em ações intempestivas, né? Que às vezes o pessoal toma ação sem conhecimento, né? E por outro lado também, eu tenho visto assim, algumas pesquisas que estudam a destruição da natureza. São as pesquisas que estão longe da natureza. Vamos dizer assim, ele vê a destruição e vê, a DBO está tanto, ou está tanto, vai medindo a destruição sem a multidisciplinaridade, sem como nós vamos resolver isso, sem a aplicabilidade, né?
Então, vamos dizer assim, esse equilíbrio, né, da pesquisa, né, aplicabilidade, a multidisciplinaridade, é uma coisa que nós estamos tentando aqui no doutorado, como doutorado profissional, tentando aproximar. E às vezes eu tinha uma pesquisa muito teórica, tivemos a disciplina aqui, Relações Humanas e Água, a professora falou, não, você tem que colocar na sua pesquisa um questionário, pelo menos, do pessoal que vai ser, da região, da escola, que seja, você tem que envolver as pessoas, você não pode fazer só no laboratório, tem que ter um questionário, tem que ter opinião. Então, é essa coisa que a gente vai quebrando, essa questão da pesquisa, né? E sobre a questão do mar, o senhor me lembrou da questão do chumbo. Antigamente, na Revolução Industrial, tinha contaminação por chumbo e o pessoal não acreditava. Porque o pesquisador tinha que provar e o planeta todo tinha chumbo, como é que ele ia provar que eu estava contaminando por chumbo? O pesquisador Claire Peterson levou a vida toda para poder provar que o chumbo estava contaminando. O chumbo era usado em tudo, em bota, em borracha, em tinta, vi um documentário sobre isso. E aí, no final, ele foi com o dinheiro do petróleo mesmo, ele foi na Antártida, lá foi num lugar de gelo, perfurou o gelo, tudo hermético, e provou que antes não tinha chumbo e depois passou a ter com a Revolução Industrial. E mesmo assim é uma luta para poder mudar o processo e todo o povo, né, das indústrias e tal. Então, nós estamos nessa luta aí para tentar dar essa... Quer dizer, que o senhor faça um pouquinho mais sobre nessa... Nós vimos que a sua atividade é bem de prática também, de extensão, né? O senhor comentou nisso. Então, como levar isso? Porque esse é um desafio para nós também, que é como levar essa técnica. Minha também é um produtor, tem milhares de produtores que têm influência na minha pesquisa, mas como que eu vou atingir? Como é que eu vou sair do laboratório? Essa é a pergunta. Pois é, né? Pois é. Assim, eu acho que tem espaço para muitas pesquisas, né? Para vários tipos de pesquisa, todas elas são importantes, têm o seu papel, e é importante que a gente, pelo menos, contextualize as nossas pesquisas, né? Especialmente quando você está no mestrado, no doutorado, é muito difícil, às vezes, você fazer uma pesquisa interdisciplinar, abrangente, né? Tem limitações de tempo, de recursos, né? Enfim. Eu estava no lançamento do livro agora aí que eu participei antes da aula, eu estava falando exatamente sobre isso, né? Como formar um ser interdisciplinar, como formar um cientista interdisciplinar, né? Como você criar ferramental, cabedal, instrumental para que esse profissional possa navegar nesse oceano da interdisciplinaridade, né? E não é uma coisa simples. Tem que se vivenciar, tem que se construir, tem que saber ouvir, tem que saber falar, né? Tem que ter habilidades que muitas vezes a gente desaprende na academia, né? A gente desaprende a falar, desaprende a ouvir, desaprende a pensar, muitas vezes, né? Porque a gente acaba sendo um repetidor de coisas. E quando a gente vai para esse caminho da interdisciplinaridade, a gente tem que entender que, primeiro, todas essas abordagens têm valor, e que talvez a gente precise fazer um esforcinho a mais para trazer um elemento adicional, que é o que você está falando, para a pesquisa. Um dos textos que eu escrevi para a Scientific American, né, e era uma coisa que me incomodava na oceanografia, é que a oceanografia sempre foi tida assim, o oceano, né, quem estuda, a oceanografia estuda o oceano, é a ciência do oceano. Mais recentemente a gente tem visto, né, um colega lá da Unesco mencionou, não, a gente precisa de uma pesquisa para o oceano, não do oceano, porque se a gente faz uma pesquisa do oceano, ela não é inclusiva. E normalmente ela está restrita a avaliar a qualidade do ambiente, e não a transformar esse ambiente, usando essa informação. Então, o oceanógrafo, até então, e é uma avaliação crítica que eu faço, ele estava muito mais associado a medir e olhar o ambiente, ficar olhando e vendo ele se acabar, do que realmente trabalhar na transformação, usando a gestão, usando, né, a ciência pós-normal e outras abordagens. E aí, nesse texto eu escrevi, né, a oceanografia, do voyeurismo ambiental ao protagonismo social, né? Ou seja, o oceanógrafo como um voyeur, ele fica ali parado, né, olhando, não participa, né, e não transforma. Enfim, é um pouco isso, né? E eu estou tentando exercitar isso no dia a dia, tentando, né, com todas as limitações, e é muito louco isso, porque, assim, muito louco é ótimo, né? É muito complicado isso, porque você muitas vezes fica fora da sua zona de conforto, né? E isso é complicado se você é inseguro, né? Se você, né, tá
né, e especialmente se os outros ficam querendo ver o defeito em tudo que você fala. Então, você tem que procurar pessoas que são generosas para interagir, pessoas que queiram compartilhar, queiram aprender, né, e construir alguma coisa junto. E tem pessoas assim, até bastante. Mas tem uns que são esquisitos, né? Pino frouxo. Mas é isso, professor. Professor, obrigado. É a resposta que eu precisava aí. Obrigado. Isso aí, essa importância, né? E aí o André destaca esse ponto, né? Importante, essa questão desse contato, né? E com a comunidade, com a sociedade. Isso vai também ao encontro daquilo que a gente falou, né? De ganhar o povo para as nossas pesquisas, para mostrar a importância. A gente muitas vezes tem essa dificuldade, né, professor? Eu, por exemplo, eu tive fazendo uma visita a uma propriedade, né? Inclusive é um projeto do meu orientado aqui, e fui lá visitá-lo e falei com ele, olha só, não vou te vender ilusão, tá? Eu estou vindo aqui para tentar buscar solução, né? Assim, a gente ter essa coisa, né? Porque é muito ruim a gente desenvolver um projeto, né? E depois a gente não conseguir dar continuidade, né? Mas então eu estava colocando assim objetivamente o que era a proposta de buscar solução. E, obviamente, que a gente espera que isso dê continuidade, mas isso envolve vários aspectos, né? Inclusive aspectos materiais, de financiamento e tudo mais. Mas esse contato ele é fundamental, né? Desse processo transformador que tem a ciência, né? E aí, essa questão das pessoas, né? A gente pega aqui, por exemplo, né? Suas publicações de impacto nessas revistas, né? Que você mostrou. Ela vem junto com o quê? Ela vem junto com o trabalho, né, que envolve crianças, que envolve a comunidade. Isso aí é uma coisa fundamental. E a gente vê, né, esse processo todo, né, sobre a ciência, e eu vejo com otimismo algumas coisas, né, que é justamente cientistas que perseguem, né, esse caráter mais social da ciência, né, que a ciência não é neutra, né, não existe neutralidade na ciência, né, isso aí é um ponto fundamental, né, que se diga, né? Como diria lá um dramaturgo brasileiro genial chamado Dias Gomes, não tem posição neutra em relação à vida. Quando se é neutro, você está do lado mais forte, né? Essa é a minha interpretação, né, professor? Eu vejo muito assim, né? A minha função enquanto cientista, né? Não é uma função de neutralidade, né? E aí quando a gente pega, eu acho que é isso que a gente tem que inspirar nos nossos alunos, entendeu? É aquela coisa, é perseguir, sim, a excelência com publicações de impacto, mas nunca perder de vista, né, esse norte da sociedade, entendeu? Eu acho que esse é um grande desafio nosso, né, enquanto academia, enquanto universidade, instituto e tudo mais. Tá? Pessoal, está aberto ainda? Alguém tem mais alguma questão para o professor Alexander? Fiquem à vontade. Com licença. Tá certo. O Jefferson quer falar de novo. Isso. Professor, dentro das espécies, no caso só de mamíferos aquáticos, assim, nas pesquisas que o senhor fez, ou então teve contato com pesquisadores, qual é a espécie assim, que está mais sendo atingida, não só pelo microplástico, mas pelos plásticos que estão circulando no mundo todo? Olha, a gente tem muitos registros, de animais que são mais estudados, né? O que é mais estudado? Ave, tartaruga, mamíferos e depois peixes, né? Em termos de invertebrados, e também quando a gente vai falar de invertebrados, a gente está falando de partículas menores, e o estudo de partículas menores é um pouco mais dificultado, né? E os procedimentos também. É diferente de você abrir o tubo digestivo ali da ave e contar as partículas, né? E normalmente, nesse caso de animais maiores, os vertebrados, as partículas que são avaliadas, elas são um pouco maiores. Não são partículas de micrômetros, são partículas visíveis. Já quando você vai falar de um mexilhão, você tem que derreter o mexilhão no hidróxido de potássio, toda a matéria orgânica, fazer um processamento e daí olhar a lâmina num microscópio com luz polarizada ou olhar numa espectrometria transformada de infravermelho. Então, o que a gente tem é uma tendência, né, de cada vez mais espécies sendo registradas, né? Mas é gritante, porque no caso de aves, as aves, elas, né, dependendo
do arranjo sexual, né, da ave, você vai ter a fêmea e ou o macho indo se alimentar, né? E aí você tem a fêmea regurgitando para alimentar os filhotes. Quando ela regurgita peixe e plástico, né? Só que o filhote tem um estômagozinho pequenininho e a fêmea tem um estômago grandão, né? Então a gente vai ter impactos aí na procriação, uma coisa bem complicada. Né? Mas é isso. E no caso dos peixes, a gente tem a questão aí dos peixes estarem contaminados, e isso é uma preocupação para a gente, só que mais ou menos, né? Porque a gente limpa o peixe, então a gente não come o tubo digestivo do peixe, né? Isso tem que ficar claro. Mas eles são bons coletores, né? Coletores, sentinelas de plástico no ambiente, porque eles estão lá e estão coletando. Então, se você pegar peixes que comem no fundo, peixes que comem na meia água e peixes que comem na superfície, como uma manjuba, uma sardinha, né? Uma anchova, você vai ter, né, um bagre no fundo, e um pampo no fundo e uma anchova que come na superfície. Você vai ter uma ideia de como está o ambiente ao longo do tempo. Então, você pode, né, usá-los como sentinelas. E é uma das formas da gente estudar, né? Isso aí. Ok. Bom, pessoal, algum comentário? Está aberto aqui. Eu queria aqui, professor, só para, né, nós falamos aí de lavagem de tecido, né, e tudo mais, a pré-lavagem e a questão do mar, né? Tem um filme documentário muito interessante, né, chamado Estou Me Guardando para Quando o Carnaval Chegar, que conta a história de uma cidade chamada Toritama, lá em Pernambuco, que é a capital, se não me engano, nacional do jeans. As pessoas nessa cidade trabalham 14 horas por dia e quando chega o carnaval, todo mundo quer ir para onde? Para a praia. Né? Então, se você não viu ainda, assista, né? Conta um pouco dessa história. Então, aqui eu só estou querendo aqui um pouco que fazer uma menção a esse caráter do mar, né? Então, são trabalhadores, né, que trabalham aí, igual eu falei, né, jornadas extenuantes por produtividade, né, um trabalho maçante. Mas a visão deles toda está focada o quê? No carnaval. E no carnaval vão todos para a praia. Quem fica na cidade é o fim do mundo, né? E aí eu estou colocando só esse caráter, né? Eu, como mineiro, né, que conheci o mar com uns 12 anos, né, eu sempre digo o seguinte: um ano em que eu não vou para a praia para tomar um banho de água salgada é um ano que não valeu a pena. Né? Pular 7 ondas, né, que é um hábito aí que vem um pouco, né, dos cultos aí africanos também. A gente pula 7 ondas, faz aquele desejo e compartilha com as pessoas que a gente ama. Então, assim, só para reforçar um pouco esse caráter do que é o mar, né? E de como a gente tem que, né, na verdade, se preocupar com isso, né? Em vários aspectos econômicos, sociais, mas também esse aspecto nosso, né, cara, enquanto ser humano, né, de vida, né, e tudo mais. Tá certo? Professor, eu queria aqui, então, agradecer imensamente, né, 2 palavras, muito obrigado por ter, assim, né, aberto um espaço aqui para nós na sua aí lotada agenda, né, a gente sabe, a gente planejou por um momento, depois a gente adiou e ainda bem aqui, né, que você pôde estar junto com a gente, queria agradecer imensamente. Obrigado. Tá? Fica para nós aqui né, para mim, enquanto cientista, uma lição, né, da vossa humildade, né, uma pessoa, poxa, né, na hora que eu vi lá, né, eu digo para você, pesquisei, né, microplástico, né, como é que foi para chegar no professor Alexander Turra? Microplástico, artigos de microplástico, cheguei ao seu nome, né, e aí eu queria aqui destacar justamente esse seu desprendimento, né, em nos atender, né, nós aqui de uma pequena instituição, né, e você aí da maior universidade do Brasil, uma das maiores do mundo, né? E aí isso para mim reforça esse caráter, né? Esse caráter de solidariedade e de rede na ciência. Eu fico muito satisfeito, muito honrado, tá? E aí os alunos mesmo, né, manifestaram, né, essa questão mesmo de contar, né, com um especialista, com um cientista, né, do seu quilate, do nosso. Obrigado. Muito obrigado, tá certo? Obrigado pelo convite, pela generosidade, né? Eu acho que é bacana a gente ter a possibilidade de ter essas oportunidades, né? De conversar com as pessoas que vão fazer a diferença, né? E vocês que estão aqui são essas pessoas. Então, para mim é um prazer.
E obrigado, Adriano, pelo convite. Tá certo. Sou eu que agradeço, tá certo, professor? Maravilha.